você... Perfeito, então. Como o Thiaguinho já havia colocado no grupo, né? Ele me deu essa missão hoje para estar trazendo essa aula sobre comportamento. E à medida que a gente for abordando tópicos, tá? Caso vocês não travem ou algo do tipo, que eu tive problema na internet hoje, vocês podem sinalizar, tá bom? Espero que seja uma aula proveitosa. E vamos dar início aqui, né? Todos estão me ouvindo bem, não é isso? Sim. Perfeito. Então vamos lá. Primeiramente, para quem não me conhece, me chamo Bruno Silva. Acredito que uma boa parte já me conhece. Sou guardião Latam. Tive o prazer de conhecer o nosso professor Thiaguinho. E sempre que ele me solicita, né, para contribuir com o aprendizado da turma, estou sempre à disposição. Sou formado em coaching pela Associação Brasileira de Coach, tenho uma certa experiência nesse quesito. E aquilo que eu não souber, caso houver algum questionamento, eu vou atrás e depois a gente lança para vocês aí as respostas. Então, vamos lá, gente. Comportamento. Se a gente iniciar esse tema diretamente com o tema propriamente dito, meio que vai se tornar um... Vamos imaginar que em uma empresa você escuta falar algo e ali a tua primeira impressão, você já começa a disseminar aquilo tudo. Então ali você vai poder meio que ser mal interpretado. Então, para que a gente possa absorver o conteúdo de uma forma mais tranquila, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, para a gente poder entender o que é esse comportamento e para que ele serve, o que ele influi, o que ele contribui nas organizações. Eu fiz algumas anotações aqui de alguns tópicos. Isso aí, apesar de as companhias, das grandes empresas, mas isso surgiu um tempo atrás. Em 1927, existia um pesquisador, um estudioso, chamado Hal Thorne, e ele fez um experimento em uma fábrica com o intuito de alavancar a produção. E para isso ele usou a psicologia. E aí ele selecionou alguns funcionários daquela fábrica e aí deixou eles em separado, climatizou o ambiente da fábrica, aumentou as luzes, deu toda uma estrutura, um aparato para aquela equipe e sempre ia lá e perguntava, está faltando algo? Está tudo ok? E aí, no final desse experimento, notou-se que houve um alavancou assim, de uma forma extraordinária a produção da empresa, a produção da fábrica. E aí ele entendeu que, poxa, coloquei luzes, dei todo aqui o suporte, agora eu vou fazer o inverso. Eu vou tirar essas luzes, eu vou tirar toda a climatização para eu ver o que vai acontecer nesse mesmo ambiente. E aí ele esperava que aquela produção
caísse, porque foi tirado aquelas condições daqueles funcionários que haviam sido selecionados. Mas, ao contrário, a produção continua aumentando. E aí eles ficaram abismados, porque eles não entenderam o motivo de... Eles tiraram, mas mesmo assim a equipe continuou dando resultado. Então, e a psicologia, ela entendeu, ela conseguiu absorver de que não foi os fatores externos somente. As luzes, climatização, foi a valorização. Aqueles funcionários que haviam sido selecionados, eles se sentiram especiais, eles se sentiram valorizados, eles se sentiram diferentes. Porque com a luz e sem a luz, com a climatização e sem a climatização, eles continuaram dando resultados. Então, foi a partir daí que a psicologia ela foi introduzida, né, nas organizações, e a partir daí começou-se o comportamento organizacional, onde as empresas elas passaram a valorizar mais e a visualizar mais, a observar mais esse comportamento dos seus colaboradores, porque eles viram que impactou diretamente na produção. Eles viram, foi percebido que havia um impacto direto no crescimento da empresa, o comportamento, e a partir daí deu-se início às empresas cada vez mais investir no clima organizacional, em estudo do comportamento organizacional, que nada mais é do que o reflexo de seus colaboradores para com a empresa. Psicologia aplicada nas organizações começou a perceber que o clima organizacional era de suma importância para o crescimento tanto da empresa quanto dos colaboradores. Ou seja, todas essas características que o Thiago colocou aí como ponto, né? O atrasado, o fofoqueiro, o reclamão, o folgado. Todos esses adjetivos, eles nada mais é do que a representação do ser humano dentro da organização. Porque, se você analisar, você pega uma pessoa que, com o seu modo de ser, ele participa de um processo seletivo, participa de uma entrevista, ele passa. Existem hoje pessoas que são profissionais em entrevista de emprego. As pessoas são fera, manjam muito. Eles vendem um colaborador que não existe. Porque a partir do momento que ele é contratado, ele consegue até manter durante 2 ou 3 meses no máximo. Mas depois a pessoa que ele é de fato, se ele é uma pessoa fofoqueira, uma pessoa brigona, se ele é uma pessoa que está sempre reclamando, vai chegar um momento que vai aflorar. Ele não vai se segurar. Por isso que hoje as grandes empresas, elas estão investindo milhões nos RHs. Porque há uns 10, 15 anos atrás, o RH só servia mesmo para... Praticamente não existia o RH da empresa. Era apenas para tratar de assuntos de demissão, admissão e ponto. Hoje não. Hoje o RH da empresa, ele é o maior pilar de uma empresa hoje, é o RH. Porque é dali que surgem novas ideias, porque é dali onde surgem novos projetos para que a empresa venha crescer. E tudo isso passa pelo funcionário. Tudo isso passa pelo colaborador. Então, hoje, para você ter uma ideia, numa grande empresa, a cada 6 meses, existe uma avaliação de desempenho.
porque percebeu-se, através da psicologia na organização, de que funcionários passavam muito tempo sem serem medidos os seus comportamentos, o seu trabalho, de um modo geral. E hoje, essas grandes empresas, a cada 6 meses, elas estão fazendo uma avaliação comportamental, uma avaliação de histórico de desempenho, para, a partir daí, decidir se o colaborador vai permanecer ou não na corporação. E aí é onde entra o comportamento. Imagina você, como dono de uma empresa que investe muito alto em uma equipe, mas a equipe, você não pode esquecer que ela é feita por seres humanos. O nome da tua empresa, ela não subsiste por si só. São os funcionários, são os colaboradores que fazem o teu resultado, o resultado da tua empresa, subir ou descer. Então, você imagina, você investe milhões e aí você não tem essa percepção, você contrata colaboradores que se encaixam aqui, muitas vezes a gente se encaixa em um ou outro, mas aí a gente tem que se policiar demais. Porque as empresas hoje, elas estão assim exigentes, além da conta. Às vezes, eu falo por mim, às vezes você fica assim saturado, porque não pela cobrança, não pela pressão, porque tanto faz uma empresa pequena, média, grande. A pressão ela vai ser proporcional ao teu negócio. A pressão ela vai ser proporcional ao teu ramo, ao teu cargo. Então, assim, antes de qualquer autoavaliação, antes de qualquer... É necessário que a gente reconheça que muitas vezes a gente faz ali o papel do reclamão, o papel do folgado. E hoje as empresas elas não toleram mais. As grandes empresas, elas... como é que eu posso falar? Tolerância zero. Disse-me disse. A pessoa sempre está insatisfeita. E por incrível que pareça, até parece que não acontece, mas é verdade. Pode ser a equipe maior que for. A equipe está sendo observada individualmente. Porque quando chega o dia do feedback, é chamado funcionário a funcionário. E ali, quando o gestor ele te chame e vai relatar os teus pontos de melhorias, você fica assim, poxa, tipo assim, parece que a pessoa, o teu gestor, ele te conhece mais do que você mesmo. Então, a gente nunca pode se iludir em relação a isso. Porque nós estamos sempre sendo observados. O gestor ele vai estar observando aquele colaborador que se desempenha ao máximo. Ela vai ver quando aquele cara que se desempenha ao máximo, ele está desmotivado por alguma coisa, ele vai chamar no canto. Ele, olha, eu estou sentindo que você está diferente. Aconteceu alguma coisa? E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu estou recente agora, eu passei por isso e aprendi com isso. E vi que realmente eles observam a tua mudança de postura, de atitude. Por quê? Porque as empresas, elas estão mais, como é que eu posso falar? Deixou de ser empresas de fundo de quintal para ser empresas profissionais realmente.
Então, a exigência, o sarrafo, como a gente disse, está cada vez mais alto. E não tem espaço mais para esse tipo de pessoas. Dentre eles, vamos iniciar aqui pelo Cri-Cri. O Cri-Cri, ele toda hora ele tem algo a falar. O Cri-Cri, ele sempre está ali repetindo as mesmas coisas. Imagina que existe um procedimento lá no teu setor, e aí você sabe que o procedimento é aquele. Antes de iniciar o dia de trabalho, ali tem aquele diálogo para alinhar o que tem que ser feito. Mas mesmo assim, aquele cara, quando chega lá no momento, o cara está lá, a todo instante, batendo na mesma tecla, chegando a ponto de ser até sem noção. É um cara muito metódico, aquele cara muito engessado. Turma, eu digo uma coisa, se tem alguém dessa forma, engessado, as coisas não funcionam assim. Na aviação tem uma máxima que diz assim, entrou na aviação, eu tinha um coração mole, hoje o meu coração é duro. As pessoas que ainda têm essa mentalidade, elas estão ficando para trás. Porque não existe isso. Você imagina no ramo da aviação, passageiro, por algum motivo, chegou atrasado. Há um tempo atrás, ninguém nem escutaria o que ele tinha para falar. Mandaria ele remarcar o voo dele com custo e acabou. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as empresas querem que a gente entenda o que aconteceu. Escute o passageiro, escute o cliente. Afinal, quem faz com que a empresa seja grande são os clientes. Quem paga o salário são os clientes. Quem faz entrar numerário no caixa da empresa são os clientes. O cliente que chega e tem dinheiro para gastar na Gol, se ele não for bem atendido, ele vai gastar na Latam. O cliente que gasta na Latam, se ele não for bem atendido, ele pega o dinheiro dele e vai gastar na Azul. Então, as empresas estão monitorando isso de perto. Então, essas pessoas muito cri-cri, muito metódicas, muito engessadas, se elas não começarem a se flexibilizar, elas vão ficar para trás, porque não tem mais espaço no mercado para esse tipo de colaborador, não tem. Então, às vezes, é um funcionário que chega cedo, é um colaborador que não falta, é um cara compromissado, mas que, infelizmente, é um cara cri-cri, engessado. E hoje as empresas, principalmente no ramo da aviação, que é um ramo muito estável, de altos e baixos, uma hora a empresa está lá em cima, daqui a pouco bate a crise. Esse tipo de colaboradores não tem lugar no mercado. A empresa ela não pode se dar o luxo de arriscar em ter um cara que entrega 70% no compromisso e nos 30% que é no ser maleável. Está ele. Porque essa é uma tendência. Não é não a preocupação, a infidelidade, tudo.
elas estão me ouvindo, pessoal? Boa noite, Bruno. Tá travando. Tá travando, ó, o pessoal tá dizendo. Boa noite, Bruno. Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo vocês agora. Estão me ouvindo? Bruno, às vezes tá travando essa conexão aí. A gente tá vendo só uma voz de um robô. Pois é, hoje mais cedo eu tive um problema aqui na minha internet, mas até então tinha sido resolvido. Mas estão me ouvindo bem agora? Agora voltou ao normal. Dá finalizando sobre cri-cri. Foi a última parte que eu entendi. E a Perfeito, aviação não aceita mais esse profissional cri-cri. Aí não tem mais espaço para ele. Parou aí. Até aí, foi o que eu escutei. perfeito. Então é isso, turma. Não é a empresa que vai ter que se adaptar ao nosso modo de ser. A gente vai ter que se adaptar não só à empresa, mas o mercado. Porque hoje você está numa empresa e, posteriormente, você pode receber uma oferta para estar entrando em uma outra empresa e aí você vai ter que se adaptar também. Então, hoje, não tem mais espaço para esse tipo de profissional, infelizmente. Às vezes é um cara bom, mas que, infelizmente, as tendências são outras, as exigências do mercado elas são outras. Então, assim, o atendimento, a perceptividade hoje é outra. E o cara que ele é cri-cri, ele não tem a perceptividade, ele não tem aquele feeling. Por quê? Porque ele é um cara engessado. É um cara que ele só enxerga o procedimento e o procedimento tem que ser cumprido. E muitas vezes não é assim que funciona. Todas as empresas hoje, elas exigem que o procedimento seja feito, mas elas dão mecanismos, elas dão estrutura, dão ferramentas para que o colaborador possa interagir com o cliente, para que chegue em um denominador comum para ambas as partes. Porque o que faz fluir a empresa são os clientes. Para vocês terem uma ideia, vamos abordar aqui o outro tópico, o reclamão. O reclamão ele nunca tá satisfeito com nada. Ele reclama do salário, ele reclama dos clientes, ele reclama até dos benefícios. Para vocês terem uma ideia. Recente, não tão recente, há um ano e alguma coisa atrás, vi uma pessoa que ela participou da mesma turma que eu, do mesmo processo seletivo que eu, para entrar na Latam, passou, não conseguiu nem passar da experiência. Era uma pessoa que tinha experiência no ramo, pessoa que entendia, você via uma pessoa desenvolta, mas que todas as companhias aéreas do mundo eram melhor do que a dela. O salário era melhor, os benefícios de viagem eram melhor, os vales, refeição e alimentação era melhor, a carga horária era melhor, o fardamento da outra era mais bonita, e isso era rotineiramente.
todos os dias, exceto as folgas, né, obviamente, era a mesma ladainha. No dia, acho que é 90º, vamos lá, no dia de número 90 da sua, né, ou seu, né, a prorrogação do seu contrato, ou não, foi optado por não, pelo simples fato da reclamação. Não faltava, não chegava atrasado, enfim. E isso, e detalhe, tá? Foi tentado dar feedback para essa pessoa, mas a pessoa não aceitou, porque, infelizmente, quando a gente está no erro, quando a gente tem algum ponto de melhoria, se a gente não tiver humildade para reconhecer, isso é muito importante, tá, turma? A nossa humildade de reconhecer, porque sempre quem está de fora consegue enxergar melhor. E aí, se não tiver humildade para reconhecer, vai ficar para trás. Infelizmente. Não vai sair do lugar. Olha, eu não sei se algum dos colegas que está presente agora faz parte de alguma companhia aérea, enfim, ou de alguma outra empresa. É muito investimento para um negócio que chama de, hoje, né, clima organizacional. Para vocês terem uma ideia, lá na empresa, finalzinho do ano passado, teve um evento chamado de REVA, Romeo Eco Vitor Alfa, REVA. Nada mais é do que a abreviação de revalidação. De que essa revalidação? Revalidação do seu eu na companhia, na empresa. O que você melhorou, o que você aprendeu, o que a empresa gerou de bom. Boa noite, Adilane. Como você está no momento. Olha, isso foi no Brasil inteiro. Os nossos líderes aqui, para vocês terem uma ideia, eles foram para esse treinamento fora do país, para trazer todo o conteúdo para cá para o Brasil, e todos os aeroportos do Brasil fizeram esse REVA, esse evento, onde os funcionários foram para as bases, para os aeroportos, não trabalharam, alimentação, assim, coisa espetacular. A gente ganhou para passar o dia num coffee break. Detalhe, todos os funcionários do aeroporto participaram. Obviamente não todos ao mesmo dia, foi o mês inteiro, todos os dias era uma turma. Então, isso é um custo altíssimo. Você imagina uma multinacional que nem a Latam, centenas e centenas de aeroportos pelo mundo. Aí, mas vamos falar aqui só do Brasil. Aplicar isso no Brasil inteiro, que é gasto, alimentação tem custo, certificado. Ali o funcionário ele não estava na operação, então não estava gerando receita para a empresa. Então, assim, é um custo que para nós, como pessoa física, é surreal. Mas para a empresa isso vale muito a pena. Aí a gente volta lá para o começo, quando eu falei um cidadão chamado Hal Thorne, em 1927, quando ele entendeu que através da valorização dos colaboradores, a empresa ela tinha um crescimento. Então, hoje, as empresas investem pesados, principalmente para detectar aqueles colaboradores que não se encaixam nesses perfis que eles buscam. Que hoje o perfil da moda, a palavra da moda, nas grandes empresas, é multi-skill.
A empresa, onde ela te colocar, ela quer que você entregue. Vamos lá, na companhias aéreas. Você hoje está no check-in. Ela quer resultado. Você está no embarque. Ela quer resultado. Não, mas é porque eu me sinto melhor, eu gosto mais do check-in. Não é porque eu me identifico mais, porque eu sou mais proativo no embarque. A empresa não quer isso. A empresa ela quer um bombril. A empresa ela quer olhar para o lado, não ver ninguém e olhar para você e dizer assim, eu estou precisando de você aqui. E você chega e dá conta do recado. Sem reclamar, não sendo aquele funcionário cri-cri, não sendo funcionário folgado. Olha só o folgado. O folgado ele está livre, mas sempre passa o trabalho dele para o colega. O folgado ele usa tudo de todos, mas o dele ele não mostra. Esse é o funcionário folgado. Passei também por uma experiência dessa, experiência negativa. Com certeza. Eu recém-contratado, tinha uma pessoa do administrativo na hora, no check-in, falou assim, Bruno, tem um passageiro ali que ele já está há um bom tempo ali parado, e eu estou observando que tem um colaborador que está no celular já tem mais de 10 minutos. Encaminha esse passageiro até o funcionário lá, e eu fiz. Aí a pessoa, quando o passageiro chegou, a pessoa olhou para mim, eu estava longe, e ela falou assim, olhe, da próxima vez que você for mandar passageiro para eu atender, você me pergunte primeiro se eu estou atendendo. Aí, assim, foi automático, sabe? Eu estava ainda no treinamento, né? Mas foi automático. Eu disse, olha, não foi eu, não. Eu apenas levei, mas quem pediu para eu levar, e eu falei, né? Qual o funcionário que tinha. Para resumir a história, na semana seguinte ela foi demitida. Tranquilo, Wagner. Na semana seguinte ela foi demitida por ser folgada. Por ser folgada. Eu digo uma coisa para assim. Eu digo uma coisa para vocês. Não sei se alguém já teve a oportunidade ou se alguém hoje está em trabalhar em uma companhia aérea, mas fora já passei por muitas empresas. Preciso E visitar assim, Portugal. os benefícios, remuneração aqui fora não tem igual. Falo por experiência própria. Não tem igual. E assim, sem contar, gente, que é um mundo. Olha, existem engenheiros, médicos, biomédicos, advogados, enfermeiros, psicólogos, pessoas que trabalham com fauna, flora, arquitetos, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Turma, é um mundo. Então, não tenho essa mentalidade de uma companhia aérea é só piloto, comissário e check-in. Não. É um mundo. É um mundo. Então, assim, existem pessoas que são com essas características e reclamam, cri-cri, folgado, fofoqueiro, que essas pessoas elas estão perdendo espaço não só no mercado da aviação, das grandes empresas, como nas pequenas também. Vai chegar um ponto que essas pessoas elas vão ficar
saturadas no mercado. Então, acredito que tem que partir de nós, dar um restart na nossa mente, parar e jogar as cartas na mesa, fazer aquela viagem interior, que eu tenho certeza que a viagem mais difícil é você fazer uma viagem interior, para dentro de você mesmo, para você ver todos os seus pontos negativos, porque só existe melhora a partir da descoberta, do enxergar dos nossos pontos negativos, daquilo que a gente precisa melhorar. E essa é uma viagem muito difícil, porque ela bate diretamente com o nosso ego, com o nosso jeito de ser, com o nosso modo de pensar, de falar, de agir, com a nossa forma de trabalho, que por muitas vezes a gente acha que a gente está, eu estou em alto nível, mas quando na verdade você está prestes a se saturar do mercado. Oi, John. Acho que ainda não caiu. Então, é necessário que a gente faça uma viagem interior, não só para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, mas para a gente permanecer. Porque, como eu havia falado, na primeira vez que eu participei aqui da aula, eu falei que, olha, eu passei 15 anos tentando entrar. Estão me ouvindo? Estamos. Bom, então vamos prosseguir. Durante 15 anos, eu tentei entrar numa companhia aérea e eu vi a dificuldade que era. Mas hoje, já tenho mais de um ano e eu vejo que a dificuldade de permanecer ela é ainda maior. Porque aí é onde entra. Existem nessas grandes empresas com muitos funcionários, cada funcionário tem sua cultura, tem o seu estilo de vida, tem a sua crença, tem um... aí entra, aí tem o fofoqueiro, tem o reclamão, tem aquele que é cri-cri, tem o folgado. Então, para que você consiga permanecer, você vai ter que ser diferente. Você vai ter que fazer o diferencial. Como tem um professor na faculdade que ele falou assim, olha, vocês não têm noção da força que tem a liderança dos líderes, né, informais. O que são os líderes informais? Existem os líderes, que são, né, os gestores, são aqueles que têm o cargo, né, que tem ali o crachá, que são os líderes, supervisores, gerentes, mas existem os líderes informais. Por exemplo, vou citar um exemplo, o Tiago. Tiaguinho é um líder informal. Lá as pessoas, quando eu passei a trabalhar no mesmo turno do Tiago, eu via que ele exercia uma liderança que não era de crachá, mas essa liderança informal, ela é reconhecida pelo grupo. Essa liderança informal, ela
é reconhecida pela equipe. Isso é muito importante. Por quê? Porque essas pessoas que são tidas como líderes informais, cuja equipe respeita, cuja equipe ela se espelha, ela se baseia, é de suma importância. Por quê? Porque as pessoas elas te reconhecem como referência. Então, a partir daí, você consegue ter a percepção de que, opa, existem pessoas que me têm como líder. Existem pessoas que se reportam a mim de uma forma respeitosa e que a gente entende, estou com um problema aqui, sempre vai ser aquela pessoa. A primeira pessoa que vem na mente, Tiago. A primeira pessoa que vem na mente, John. A primeira pessoa que vem na mente, Bruno. Então, esses líderes informais são as pessoas, são os colaboradores que se destacam, que fazem a diferença. E eu digo uma coisa para vocês, turma. Não é tão difícil se destacar nesse atual cenário. Sabe por quê? Porque em meio a tantos reclamões, tantos cri-cris, tantos folgados, em meio a tantos fofoqueiros, é fácil destacar. É fácil ser diferente. É fácil fazer o diferencial. É só fazer o oposto, é só se opor. Enquanto tem muitos reclamando, dê o seu melhor. Se dispõe a fazer aquilo que você se dispôs, aquilo que você se propôs na entrevista. Porque na entrevista é fácil dizer que faz tudo, dizer que está sempre disposto. Quero ver no primeiro dia lá, cansado, aquelas pessoas, né, que têm um sonho de entrar numa companhia aérea. Imagina aí, você, na sexta-feira, que antecede o teu final de semana de folga, um voo cancelado. Tu na frente do ponto eletrônico para bater o ponto e o gestor chega e diz assim, ó, ninguém bate o ponto. Voo X, voo xadrez, Quebec, Oscar, XQO está cancelado. Ninguém bate ponto. Todo mundo desce para atender a contingência. Aí é nessa hora onde os gestores, cada semblante, cada torcida de boca, cada olhar meio torto, meio atravessado, é nesse momento que eles olham. É nesse momento onde eles veem quem é o mentiroso, porque a partir do momento que a gente se dispõe, que a gente dá um sim para a empresa dizer, olha, quando precisar de mim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou aqui. E a partir do momento que você não cumpre com aquilo que você se dispôs a fazer, você está sendo mentiroso. Aí você já entra aqui, ó, num dos tópicos daqui da aula que a gente está abordando hoje. E aí é nesse momento onde é traçado ali o teu perfil comportamental. É naquele momento ali que foi exigido de você. Não é no momento que está tudo bom, tendo ali aquele momento de confraternização, não. É nos momentos onde você é colocado à prova. É nos momentos onde você está na sua área, na sua zona de conforto, e o gestor pega e te tira ali, te coloca onde o teu perfil ele é traçado, onde é medido ali a tua disposição para com a empresa. Por isso que a cada 6 meses, essas empresas grandes, elas fazem toda a análise de toda a equipe e chama
pontualmente cada colaborador para pontuar ali, para dar ali os seus feedbacks, que é a sua avaliação de desempenho. É ali, é naqueles momentos que o teu desempenho ele está sendo analisado. E a empresa ele vai cobrar. Existe um parâmetro que eles usam e que se você for muito abaixo desse parâmetro, turma, não tem perdão. Agora, acho que 2 semanas atrás, nós perdemos colegas, foram demitidos pela avaliação de desempenho, foram muito abaixo. Então, não é brincadeira. As empresas, elas não vão jogar dinheiro fora. Elas não vão perder capital, nem tá. Não vão. Essas pessoas com essas características, elas precisam rapidamente mudar. Elas precisam seguir uma virada de chave. Porque essas pessoas, elas, a cada dia mais, elas vão perdendo ali espaço no mercado. E principalmente com as grandes empresas. Alguém quer pontuar alguma coisa, quer passar alguma experiência, fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade. Boa noite, Bruno. Aqui é Wagner de Almeida. Bem? Boa noite. Olha só, quando fala assim, nesses super líderes que falam, né? Que são os líderes que não têm crachá, eu já tive essa experiência em viver isso. E é muito gratificante quando você vê que a equipe se espelha em você e a gente consegue fazer com que eles alcancem o desempenho que a gerência queria e não tinha esse poder. Porque você foi um exemplo para eles e tudo que eles precisam crescer, eles chegam a você. Me dá uma dica, como é que eu chego lá, como é que eu faço. E eu passei por isso quando eu trabalhava numa rede de farmácias e até hoje, faz algum tempo que eu saí da empresa e até hoje, quando eu passo por lá, as pessoas falam, esse aí foi o meu líder, esse aí foi o meu líder. E assim, é muito bom a gente poder somar com a empresa e mostrar para que a gente viver, porque eu acredito que quando a gente entra numa empresa e se dedica a ser um multi-skill, como a aviação que é hoje, você tem que estar preparado para o que vem pela frente, né? E tentar aprender o máximo possível, não só para a empresa, mas também para a vida. Porque hoje você pode estar numa companhia aérea, vamos relatando a vida, mas a gente sabe que o mercado também é cruel, de repente dá uma crise, você fica desempregado, mas você também pode galgar oportunidades em outras empresas e levar todo o seu histórico profissional. Cara, perfeito. Só uma palavra para resumir sua observação, perfeito. E isso, quem ganha mais somos nós, porque, primeiro, é gratificante para nós enquanto profissional. A próxima empresa a qual a gente entrar, nós vamos querer repetir, nós vamos querer fazer igual, e isso é natural. Chegou na próxima empresa, quem tem esse perfil, quem exerce, quem tem essa naturalidade, chegou na outra empresa, vai ser natural. Ela vai ser reconhecida também. É fato. E, assim, sua observação perfeita. E isso só nos motiva a, quando a gente chegar no nosso objetivo, fazer o mesmo. Chegar lá e... Porque é muito gratificante as pessoas olharem para o lado e olhar, sabe, ver aquela pessoa naquele momento ali de... Principalmente na aviação, porque a gente trabalha muito com, como a gente chama aqui, é OTP, que é com horários, sabe? Então, assim, a Latam, ela já tem alguns anos aí seguidos como a companhia aérea mais pontual do mundo.
Então, isso recai sobre a gente uma pressão ainda maior, que a gente trabalha ali com... Para vocês terem uma ideia, um voo que tem que decolar 14h20, se ele decolar 14h21, a gente tem que responder, tem que mandar e-mail, tem que justificar o injustificável, porque a justificativa, a gente sabe que a maioria das vezes os gestores não vão aceitar. Então, assim, é algo... Então, o clima organizacional, ele está ligado a tudo, ao bem-estar. E tudo isso, as empresas hoje, elas reconhecem a importância que é ter uma equipe uniforme, que é ter uma equipe alinhada, que é ter uma equipe disposta a fazer acontecer. Porque muitas vezes os líderes não vão estar lá. Mas aí é onde entra o papel dos líderes informais, que são aquelas pessoas que, na ausência dos líderes formais, eles vão dar um apoio, eles vão dar ali uma base, uma confiança, para que o restante da equipe consiga fluir de forma alinhada. Então, só esqueci teu nome, é Wagner, né? Wagner de Almeida, de Maceió, Alagoas. E outra também que eu gostaria de salientar é que quando você se tornar um super líder, você vai ativar a tecla zap desses cri-cri, desses folgados, desse mentiroso, porque você vai ser alvo deles. Eles não vão querer produzir, eles vão querer te apontar para tentar desmotivar toda a equipe. Mas como você é um profissional que está alinhado com a empresa, alinhado com seus fundamentos, você está em busca de crescimento, você vai conseguir ultrapassar isso de forma inteligente e trazer toda a equipe para o seu lado. Só que você, em assumir essa postura de liderança, liderança, você vai estar sempre acionando essas pessoas que não têm o comprometimento que você tem. Isso é verdade. Inclusive, no final do ano passado, eu passei por isso. Eu sempre falo aqui para a equipe que as pessoas que me veem, às vezes, com o Thiago, as pessoas acham que a gente já se conhece há 20 anos. Mas a gente se conheceu em julho do ano passado e, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu cresci muito profissionalmente, me tornei um líder informal, muito pelo aprendizado que tive com o Thiago. Tanto é que quando o Thiago saiu do nosso turno da manhã e foi para a madrugada, os líderes formais e o restante da equipe, as pessoas, olha, não vamos ficar triste não, o Thiaguinho foi para a madrugada, mas ele deixou o pupilo dele, ele deixou o Bruno. E ali eu tomei como algo bom, assumi a responsabilidade, e hoje as pessoas, tipo, poxa, cara, como foi bom a passagem do Thiago pelo turno da manhã. Apesar de ter sido só 3 meses, mas, tipo assim, gerou frutos. E é isso que as grandes empresas buscam hoje. São colaboradores que gerem frutos. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Sempre escolham levar pedradas. Sempre, vou repetir, tá? Sempre escolham levar pedradas. Sempre escolham estar no centro do furacão, dos problemas. Porque essas pessoas que a gente acabou de citar, reclamão, cri-cri, folgado, fofoqueiro, mentiroso, atrasado, mal-humorado, essas pessoas, elas tendem a fugir disso, tá? Então, sempre no meio de uma contingência, sempre no meio de um momento delicado, essas pessoas não vão estar. Dentro do olho do furacão só vai estar os melhores. Só vai estar aquelas pessoas que levam pedradas. Só vão estar aquelas pessoas que realmente resolvem problemas. Olha, eu não sei resolver, mas eu estou aqui e com certeza que ao meu redor tem pessoas que sabem.
e eu vou observar elas e eu vou aprender a resolver. Eu digo isso por experiência própria. A primeira contingência que eu participei, eu não sabia de nada. Eu subi, peguei só água e fui entregar água para os passageiros. Água, o kit contingência, que é um lanchinho, mas ali eu estava, ó, vendo cada resolução de problema pontualmente. Não fiquei com responsabilidade de resolução, mas fiquei observando. Mas sempre eu estava ali, ó, no meio do furacão. A árvore que não leva pedrada é a árvore que ela não gera frutos. Se você leva pedrada, é porque você gera frutos. Ninguém vai jogar pedra em árvore que não tem fruto. Então, no meio corporativo, escolha sempre levar pedradas. Escolha sempre gerar frutos. E o que é o gerar frutos? Ah, não, eu sou insubstituível, não. O gerar frutos é você dar conta do recado e, na sua ausência, aquela pessoa que você deixou, ela fazer da mesma forma. Aí vão saber que você foi um bom discipulador. Como, por exemplo, o Tiaguinho dispensa comentários, mas ele gerou frutos. Ele deixou lá não só eu, mas como outras pessoas, e essas pessoas estão crescendo. E hoje, muitos de nós tomamos pedradas, dia a dia. Do fofoqueiro, do preguiçoso, do folgado, todos os dias. E sempre é a mesma coisa, gente. Quando surge um furacão, dentro do olho do furacão, só tem quem resolve problema. Só tem quem quer aprender a resolver problemas. Quem não quer resolver problemas está sempre de fora, está sempre de longe. Aí são as pessoas que têm tempo para falar mal, para jogar pedra, para reclamar, para ser metódico. Porque quem está ali no olho do furacão, querendo aprender a ser resolutivo, querendo aprender novas ferramentas, essas pessoas, elas não têm tempo para olhar se o... Não tem, não é viável. Então, é mais ou menos por aí. Mas perfeito, Wagner. Sua observação, assim, ela resumiu assim de uma forma espetacular. Mas alguém quer passar algo de experiência, Boa algo noite, que já viveu? estou em Salvador. Então, eu queria fazer duas perguntas, na verdade, né? Não sou da área de aviação, mas estou me preparando para ser agente de aeroporto. Sim. Então, por exemplo, no primeiro caso você falou sobre as pessoas que são cri-cri, né? Que elas são muito engessadas. E aí, nesse caso, como fazemos para ter feedback dentro da empresa para poder deixar de ser essa pessoa engessada? Primeiro ponto, tem que ter coragem. Tem que ter coragem de chegar e dizer assim, ó, ei, me fala como eu sou, como eu faço os procedimentos. Tem que ter coragem, não é todo mundo que tem essa coragem. Se você tiver coragem de, pelo menos quando você desconfiar que você está sendo um pouco engessada, e você chamar uma pessoa de confiança, ou até um próprio gestor, um líder, uma pessoa que esteja lhe acompanhando, ele vai te falar. Assim como várias e várias vezes eu cheguei para o Thiago e disse, Thiago, e assim, às vezes eu tentava bater de frente, ele, não é assim, é assim. Depois eu reconheci, eu disse, poxa, é verdade. E aí eu ia me moldando, tanto é que as pessoas hoje, vocês não têm noção, até os funcionários das terceirizadas lá, as pessoas dizem, cara, não, só muda o nome, cara, teu e do Thiago. Porque assim, o trabalho é muito idêntico, muito próximo. Por quê? Porque eu vi que o trabalho dele, que ele fazia bem feito. E o que eu não fazia, eu me adequei aos feedbacks dele e aquilo que eu via e aquilo que eu observava. Entendeu? Então, caso você seja
uma pessoa cri-cri tem que ter coragem e tem que ter humildade, tem que ter coragem de chegar e dizer assim, ó, passa para mim aqui, agora eu quero que você me fale só o que eu preciso melhorar. Só. Se você tiver coragem e a pessoa for uma pessoa honesta, verdadeira, ela vai te dizer, olha, você está pecando aqui. Nesse ponto aqui, você pode ser um pouco mais maleável, mais flexível. Até porque a empresa ela não quer perder funcionários bons porque é cri-cri. Não. A empresa ela quer te dar o feedback e ela quer que você tenha a humildade de reconhecer e mudar a sua postura. A outra pergunta é assim, no meu caso, eu sou muito assim de obter informações primeiro, antes de começar o trabalho, receber orientações para depois começar a trabalhar. Eu sou uma pessoa que, se eu não tenho essa informação primeiro, depois vai fazer tudo errado. Eu me conheço muito bem. Na aviação, eu vou estar à deriva ou eu sou obrigada a conhecer alguma ferramenta para não ficar tão à deriva assim? Ou eu vou sempre ter orientação dos líderes antes de começar a executar qualquer tipo de serviço? Perfeito, ó. Você bem honesto. É só não, Élida, né? Élida, você o mais honesto possível com você. Lembra do que agora há pouco eu falei de um caso de uma colega que ela só passou 3 meses, lembra? Fora isso, ela reclamava, falava mal da empresa. Fora isso, ela era isso que você acabou de falar, ela perdeu muito tempo com isso, querendo saber de muitos detalhes antes de ingressar, como é que propriamente dito, que acabou que ela focou tanto nisso, que aí ela encheu a cabeça e ela não conseguiu absorver. Ela encheu tanto a cabeça de informações, não que não sejam importantes, mas é que vai chegar um momento. Por exemplo, eu usei a estratégia que eu sempre usei em todas as empresas que eu entrei. Eu vou entrar com a minha mente aberta, sem preocupação. Primeiro, vamos lá. A empresa ela está te contratando, ela viu o teu currículo. Ela fez a entrevista. Você disse que nunca trabalhou em uma companhia aérea. Você disse que não tem experiência com procedimentos. Enfim, a empresa ela sabe, ela te contratou, ela te deu a oportunidade, sabendo que você não tinha experiência XYZ. E ainda que você tivesse, as grandes empresas hoje, elas querem implantar o DNA delas nos colaboradores. Você pode, eu tenho 20 anos de aviação, já trabalhei em 30 companhias aéreas. Aí a companhia aérea vai dizer, tá, você trabalhou em 30, mas não trabalhou na minha. Na minha é assim que funciona. Você vai engatinhar, você vai voltar do zero. Então, nunca, quando você entrar numa companhia aérea, seja ela qual for, você vai estar à deriva. Você vai ter uma pessoa responsável para te ajudar, para dar junto com você os primeiros passos. Então, se eu posso te dar, vamos dizer, um conselho por experiência própria, não foca nos detalhes. Os detalhes a gente só aprende no dia a dia. Fica tranquila. Sempre bota isso em mente. Olha, eu vou entrar, a empresa sabe que eu não tenho a experiência em X e Y e Z. Aí a empresa ela vai usar a experiência que você tem para te amadurecer, para o teu crescimento lá dentro. Mas em relação a sistema e procedimento, assim, eu nunca vi um ramo com tanta paciência. É muita cobrança, é verdade, é a coisa assim gigantesca. Mas para quem entra, é mar de rosas. Sério. Assim, não precisa se preocupar em relação a isso, porque eles vão te dar tempo para tudo.
assim, não vai ter nenhuma cobrança sem antes te dar as ferramentas necessárias, sem antes você aprender. Então, enquanto a isso são detalhes. Isso tudo que você me relatou, eu vi uma pessoa que passou um mês comigo fazendo o curso, né, para entrar, e depois ainda trabalhou mais 3 meses comigo. E todos os dias eu escutava esse relato dela, dessas preocupações. E o que eu estou te falando agora, eu falei para ela no passado. Mas, infelizmente, não teve humildade para escutar. Não sei se porque eu era novato, igual ela, e ela, né? Enfim. Mas o que eu posso te falar é isso. Fica tranquila, porque isso aí são detalhes. Isso tudo que você me relatou, isso são detalhes. Mas esses detalhes, a empresa ela vai te passar no dia a dia. Ela não vai te cobrar nenhum detalhe no início. E deixa eu falar só uma coisa rapidinho, primeira mão, tá? A, a, a malha, né? A operação, as operações das companhias aéreas agora em março vão estourar, viu? Bum, em todos os quesitos, tá? E a nível Brasil, viu? As empresas aéreas aí, tudo recebendo aviões que compraram. Maceió está aqui disponível, viu? Oi? Maceió está aqui disponível, Wagner, viu? A E gente do aeroporto formado, comissário de voo já, para fazer a ANAC. Estou aí, no mercado, viu? Estão revisando e para fazer a ANAC, né? não, e não vai mais ser exigido, não, viu? Tá Eu com. vi uma reportagem aí que está para não precisar da ANAC mais, mas eu já tenho um curso de comissário pela Interline. E perfeito. É só as companhias É só mandar o contrato, oportunidade. É contrato para só você assinar. oportunidade. No dia 10, eu vou estar aí em Maceió, vou em Alagoas, que eu vou estar de férias em março. Aí eu vou Pronto, visitar aí quem for de Alagoas. pronto, já está convidado. Vou estar esperto para receber. Perfeito. Já Mas é falou. sério, viu, turma? Continuem aí, sempre pegando os links que o Thiago tá mandando. Vagas.com. Quem tiver oportunidade de ir no aeroporto, com certeza, quem já tem aí, quem já está engatilhado, né, como a gente fala, com certeza vai ser um diferencial, porque ó, imagina, eu Latam, eu tenho aqui o Wagner e a Hélida para contratar como meu comissário de voo. Um já está engatilhado. O outro eu vou ter um custo para formá-lo. Eu estou precisando de imediato. Eu vou contratar quem já está pronto. Quem já está pronto, ó, coloca uma coisa na cabeça de vocês, não é só referente a custo, tá? É isso aqui também, ó. É mental. Quem estiver com o mental, o psicológico pronto, sempre sai na frente. Sempre. Sempre. O Bruno, né, que é Gerinaldo, e vai entrar muito comportamental, né, aí, né, porque hoje em dia as empresas, né, principalmente as grandes empresas, a experiência técnica, ela vai lá e ela te capacita, né, mas o comportamento hoje, ele tá assim, cara, tá lá no topo mesmo. Por mais que você não tenha experiência técnica, mas se você tem comportamento, se você tem humildade, se você tem um histórico de vida, né, do seu antepassado lá, então o comportamento hoje está crescendo muito. E o que o Bruno falou aí da avaliação comportamental, todas as empresas hoje, eu trabalho no ramo do varejo, ainda não estou na aviação, mas assim, a avaliação comportamental é algo muito sério. Muita gente não dá valor, né? Mas quando sai a nota lá, todo mundo fica louco, desesperado, né? Porque às vezes não recebeu um feedback bem positivo, né? Porque quando a gente vai lá, abre tua mente aí ele pega aquele feedback, leva tudo para o lado negativo. Tem tantos pontos a se desenvolver, a trabalhar, mas o cara só vem lá jogar a pedra, né? Como o Bruno falou aí em você. Então, isso daí é muito importante mesmo, o comportamento hoje. Né? E não só na aviação, mas no varejo, nas grandes empresas.
Então, no mínimo, a gente tem que ter muita humildade e chegar lá e fazer acontecer mesmo no comportamental. Obrigado, Bruno. Perfeita, Gerinaldo, isso mesmo. E olha, eu vou repetir para vocês. Gente, vocês não têm noção. E vocês têm, quem está aí. Gerinaldo, qual é a empresa que você trabalha? Eu já fui do varejo durante muitos anos. Hoje eu trabalho no Magazine Luiza. Magazine, ó. Trabalhei muito tempo lá no Magazine Luiza. Cara, para mim hoje só não é melhor do que a Latam. Mas até eu ter entrado na Latam, minha vida, perfeito. Você pode abrir a boca e dizer assim, ó, eu trabalho em uma empresa, porque é um espetáculo de empresa. E o nosso amigo Wagner tocou num ponto-chave, você tocou em outro ponto-chave agora. Perfeito. Olha, as competências técnicas, sistêmicas, cultura da empresa, turma, isso tudo a gente aprende. Isso é rotina, isso é dia a dia. A fofoca não, o folgado não, o reclamão não. Isso é algo que já está entranhado, chegando muitas vezes até o ponto de caráter. Então, o caráter é seu, é meu. Entendeu? É competência técnica que a gente aprende. Agora, se você é uma pessoa determinada, se você é uma pessoa que naqueles momentos que você recebe ali, muitas vezes você recebe um feedback negativo, quando você sabe que aquele feedback não é um feedback verdadeiro. Aí ali você esmorece, não, ali você tenta manter a sobriedade. É difícil, mas quando se quer crescer, a gente passa por cima dessas adversidades, e aí as pessoas elas vão notando que você é diferente. As pessoas vão vendo que o teu psicológico, o teu mental é forte. E aí você muitas vezes nem imagina, você está numa empresa que não te valoriza, mas aquela empresa ela foi de suma importância para trabalhar o teu mental, o teu comportamento, para trabalhar o teu psicológico, para que tu se tornasse uma pessoa com o psicológico, com o teu mental forte. Para quando tu chegasse lá em cima, onde tu quer chegar, tu já está o quê? Preparado. Aquelas pedras que tu recebeu lá atrás, não foi só para te machucar, não foi só para te deixar dolorido, para te deixar para baixo, não. Aquelas pedras também serviram para te deixar forte. E no meio corporativo, forte significa estar preparado. Às vezes a gente, não, mas toda empresa vai existir pessoas que vão apontar o dedo e quando você olha, tipo assim, cara, essa pessoa está dizendo tudo que ela é. Por exemplo, mentiroso, ela fala que o outro é mentiroso, sendo que quem é ela. Então, isso sempre vai existir. Como a colega colocou, é muito importante entender sobre comportamento para lidar com muitas situações. Comportamento somos nós, quem realmente nós somos. Que, como eu falei no começo, a gente pode até vender algo na entrevista, na seleção, mas quando as situações do dia a dia começarem a aparecer, nós vamos revelar quem realmente nós somos, como pessoa e como profissional. Porque isso de dizer, não, eu consigo, meus problemas eu deixo em casa. Gente, não existe máquina. A gente não pode mentir para nós mesmos, não. É óbvio que você não está com raiva da esposa, do marido, do filho em casa e vai chegar no trabalho, chegar xingando todo mundo. Não, você se controla. Mas você não consegue esconder 100%, porque nós não somos máquinas. A gente tem sentimento. E às vezes ali um colega ou outro nota que você está triste. E isso não é errado. Ora, nós não somos robôs, mas existem situações
que a gente não vai poder demonstrar. Às vezes, você está numa situação em que as pessoas estão dizendo que você é fraco, aí você vai chorar. Não. Ao contrário, quando as pessoas estiverem dizendo que você é fraco, você vai sorrir. Pode criar outro link, tá? Então, essas pessoas, elas têm que serem confundidas através das nossas atitudes. Quando elas acharem que a gente está fraco, a gente tem que, botar um sorriso no rosto e elas, como assim? Então, aí, a partir daí é onde a gente começa a se demonstrar que nós somos líderes, que nós somos diferentes, que nós merecemos estar ali e que nós temos um potencial para crescer, para galgar novos desafios. E as empresas querem essas pessoas assim. Para hoje você está numa empresa grande e aí você participa de uma reunião. Aqui você encontra passagens aéreas, hospedagem com pacotes com até 60% de desconto para destinos no Brasil e no mundo. Usando o cupom, você também ganha desconto extra de até 5% na sua compra. E ainda pode pagar. Já falando em pé, tira. Acessar o site e conferir as melhores ofertas para você. Mais milhas, viaje mais, viva ao máximo. Apresentamos o grande lançamento do ano. A nova Chevrolet Montana. O SUV que você precisa na picape que você sonhava. Muito mais conforto para todo mundo. E as exclusivas divisórias multiboard que oferecem 6 configurações diferentes para você organizar a sua vida. Tá me ouvindo, turma? Sim, Bruno, tá ok. E, Bruno, Eu só perdi um pouco aqui o fio da meada aqui para a gente encerrar, né? A gente já tá ficando um pouco tarde aí para vocês. Eu só perdi um pouco aqui do. Vocês lembram onde eu estava aqui? Eu acho que era no. Às vezes, né? Às vezes não, sempre nessas empresas existem reuniões abertas onde você participa das reuniões que tem, por exemplo, na Latam tem o ampliado geral global, onde participam os executivos do mundo todo da Latam, do Brasil. E ali, se você tem uma visão, se você tem uma mente aberta, se o teu mental está preparado, e você pede a palavra, e você, né, demonstra ali o seu ponto de vista, o que você pensa sobre um determinado assunto, ali você pode se destacar só na sua fala, e ali você receber uma oportunidade, de um crescimento de algo que existem pessoas que estão há anos e nunca conseguiram. Por quê? Porque pelo simples fato de não serem vistas, de não querer serem vistas. Então, assim, as oportunidades são, assim, são demais, é além da conta, são muitas oportunidades, mas que como o nosso amigo Gerinaldo falou, a gente tem que estar preparado, tem que estar afiado, tem que estar com o psicológico, com o mental forte. Porque essas pessoas que têm o mental fraco, elas vão ser engolidas pelas aquelas pessoas que estão com o psicológico forte, que não se abalam, que não se deixam abater por qualquer coisa.
Mas perfeito, muito boa a sua observação, Gerinaldo. Mas alguém quer finalizar aí? Deixar algum parecer para a gente finalizar? O Bruno, mais uma vez, Wagner. E assim, é bom lembrar também que existem profissionais que estão na área, que estão lá engessados, e quando entra outros profissionais que são mais antenados às mudanças do mercado, que querem fazer um diferencial, esses profissionais que já são engessados, eles começam também a perseguir esses novos profissionais que querem buscar conhecimento, que vê aquele antigo lá como uma fonte de direcionar em alguns setores que ele não tem conhecimento. E, às vezes, você tem tanta ideia para ser ensinada dentro da empresa, e muitas vezes a gente se breca com medo da rodosa que vem do outro lado. Perfeito. Olha, é isso que está acontecendo hoje. Olha, você vê aí os colaboradores hoje que mais crescem são os colaboradores que entram, que são considerados novatos, porque os antigos estão estagnados, pararam no tempo, por achar que já tem muito tempo, estão ali, ó. Só que não, essas pessoas estão ficando para trás. Elas estão sendo engolidas para essa nova safra. Não que sejam profissionais novos, não, porque tem muitos profissionais que já são maduros, com uma certa idade, mas que tiveram a humildade de se adequar às novas tendências do mercado. É fato. Perfeito, Wagner. Excelente observação. Mais alguém quer finalizar? Deixar algum comentário? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém? Pessoal, então vamos encerrar aqui, né, a nossa aula de contingência sobre comportamento. Eu espero que eu possa ter... Confesso que eu estava bem cansado esses dias. Espero que eu tenha conseguido passar pelo menos uma palavra que vocês possam ter compreendido e assimilado. E tentar viver realmente no dia a dia, para que exista, né, haja uma mudança e uma melhora. Porque tanto, com certeza, eu aprendo algo, como vocês também aprendem. Mas eu espero que vocês tenham assimilado alguma coisa e coloquem em prática. Nada, eu que agradeço, Graça, pelo empenho de vocês terem ficado até o final, realmente. É um pouco, vamos dizer, desgastante, né? Mas eu penso assim, que por mínimo que o aprendizado seja, o aprendizado ele nunca vai ser mínimo, ele sempre vai ser valioso. Um dia, sempre a gente vai lembrar, olha, naquele dia eu aprendi isso, e hoje eu vivo. Como eu já passei por experiências que hoje eu vivo. Então, assim, boa noite. Espero ter uma outra oportunidade de trazer aí um outro tema. A gente pode até sugerir para o Tiaguinho, né, a gente falar a parte mental, a parte psicológica, que infelizmente ainda tem muita gente um pouco fraco, né, do psicológico, e outras que ainda não sabem encaixar a mente da forma correta. Enfim, turma, obrigado, boa noite. E já vamos alinhar aí com o Tiaguinho para a gente ver uma outra data aí. Vocês escolhem o tema, se eu souber, eu venho aqui, se eu não souber, eu posso tentar me aprofundar e tentar dar uma ajuda, né, com a minha experiência para e também aprender com vocês. Pessoal, muito obrigado e boa noite a todos, tá? Fiquem com Deus, boa sorte. Olha, a aviação está fervendo, tá? Não vamos perder tempo. É currículo, manda currículo. Dia 10 estarei aí, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, boa noite. Obrigado, gente. Eu que agradeço, tá?